identidade e expressão no cinema musical brasileiro. No campo do documentário nacional, Homem com H emerge como um retrato sensível e simbólico da figura de Ney Matogrosso. O filme articula elementos biográficos com construções estéticas que refletem tensões subjetivas profundas. Trata-se de uma obra que ultrapassa o registro factual para acessar o inconsciente cultural. A proposta narrativa encontra ressonância com conceitos fundamentais da psicanálise freudiana, especialmente no que tange à formação do sujeito. Estética como tradução do inconsciente. A construção imagética do filme não se limita à reconstituição histórica do grupo Secos e Molhados. Há um uso recorrente de metáforas visuais que operam como manifestações simbólicas do desejo. Tais escolhas configuram uma via de acesso àquilo que Freud concebe como recalcado. A imagem, nesse contexto, torna-se meio de expressão pulsional e resistência ao recalque social. A trilha sonora como condensação simbólica. As canções do grupo funcionam como condensações de significantes que articulam temas como desejo, morte, sexualidade e transgressão. Segundo a teoria freudiana, a condensação é um dos principais mecanismos do inconsciente, também presente nos sonhos. A trilha, portanto, não apenas acompanha o discurso fílmico, mas o amplifica, criando camadas de sentido que excedem o conteúdo manifesto. O corpo como palco de disputa psíquica. A performance corporal de Ney Matogrosso revela a centralidade do corpo como lugar de conflito entre pulsões e interditos. Para Freud, o corpo é o primeiro território do desejo, constantemente submetido às exigências do superego. No filme, os gestos, os olhares e a postura corporal se tornam signos de resistência à normatividade. A carne ganha voz simbólica por meio da expressão artística, o figurino como metáfora da travessia. O uso de figurinos andrógenos e chamativos opera como metáfora visual da transgressão das fronteiras identitárias. Tais elementos funcionam como signos de um eu em constante processo de elaboração. No vocabulário freudiano, isso remete à mobilização de defesas e sublimações diante da repressão social. O traje não oculta, mas revela a complexidade do desejo, máscaras e o retorno do recalcado. As pinturas faciais dos integrantes do grupo remetem às máscaras tribais e ao teatro antigo, convocando o inconsciente coletivo. Freud aborda o retorno do recalcado como irrupção do conteúdo reprimido em formas disfarçadas. Aqui o rosto pintado não serve para esconder, mas para mostrar aquilo que a norma cultural tenta silenciar. A máscara se torna, paradoxalmente, reveladora. O desejo entre censura e criação. A trajetória de Ney Matogrosso é marcada por enfrentamentos com dispositivos sociais de censura, especialmente durante a ditadura militar. Freud propõe que o desejo censurado tende a retornar por vias indiretas, como a arte e o sonho. O filme mostra como a criação artística se transforma em campo de elaboração do desejo, permitindo que o inconsciente se manifeste sem ruptura psíquica. Cinema como dispositivo psicanalítico. Ao articular imagem, som e história pessoal, o filme constitui um dispositivo que espelha o funcionamento do aparelho psíquico. A montagem fragmentada, a alternância temporal e a construção simbólica remetem ao fluxo do inconsciente. Homem com H, assim, não apenas retrata um sujeito, mas convoca o espectador a refletir sobre os próprios processos de subjetivação. Infância como origem da estrutura psíquica. A primeira parte do filme revela episódios da infância de Ney Matogrosso, centrando-se nas experiências afetivas e nos vínculos familiares. Essa etapa é decisiva na constituição do sujeito, conforme indica a teoria freudiana do desenvolvimento psicossexual. As primeiras relações, especialmente com figuras parentais, organizam as bases do psiquismo. É nesse período que se instala o conflito entre pulsões e interditos, função paterna e constituição do superego. A presença do pai na narrativa aparece marcada por rigidez, censura e controle dos impulsos do filho. Na teoria de Freud, a figura paterna desempenha papel fundamental na formação do superego, instância que internaliza normas e interdições.
O excesso de autoridade pode resultar em repressões intensas que deixam marcas duradouras. A internalização precoce do proibido instaura um campo de tensão no aparelho psíquico, conflito entre princípio do prazer e da realidade. Ney é descrito como uma criança sensível, que desde cedo experimenta o conflito entre seus desejos espontâneos e as exigências sociais. A teoria freudiana propõe que esse embate entre o princípio do prazer e o da realidade é constitutivo da neurose. O filme sugere que o sujeito, para sobreviver psiquicamente, precisa encontrar formas de negociar tais forças antagônicas. Esse processo marcará sua trajetória futura. Inibição e repressão na formação do caráter. O ambiente familiar restritivo impõe inibições que condicionam a expressão do desejo e da sexualidade infantil. Freud destaca que a repressão primária se manifesta justamente nesse momento de contenção precoce das pulsões. A impossibilidade de satisfação imediata não extingue o desejo, apenas o desloca. A subjetividade de Ney, portanto, é moldada por deslocamentos psíquicos intensos, fantasias inconscientes e sexualidade infantil. O filme aborda de modo sutil a emergência precoce da sexualidade, em conformidade com o que Freud descreveu como sexualidade infantil polimorfa. A criança já possui zonas erógenas e fantasias inconscientes, muitas vezes recalcadas por estruturas normativas. A figura de Ney menino é apresentada como portadora de um desejo que não se deixa capturar inteiramente pelas convenções familiares. Deslocamento afetivo e investimento libidinal. Diante das dificuldades de aceitação, o afeto é desviado para objetos substitutivos como a arte, o canto e o silêncio observador. Freud chama de deslocamento esse mecanismo de defesa, no qual o desejo é transferido para alvos mais aceitáveis. O investimento libidinal se redistribui, criando as bases para a sublimação futura. O menino calado torna-se o artista que grita com o corpo. A angústia como sinal de castração simbólica. A narrativa indica momentos de angústia que não se explicam apenas por eventos externos, mas por perdas simbólicas. Freud aponta que a angústia é o sinal do perigo da castração, ou seja, da perda do objeto de desejo ou da punição pelo desejo proibido. O sentimento de inadequação que acompanha Ney em sua juventude emerge como expressão dessa ameaça constante de exclusão. Infância como campo de elaboração inconsciente. A infância, como retratada no filme, não é um tempo idílico, mas um campo de conflitos psíquicos em constante elaboração. As lembranças narradas não são neutras, mas carregadas de afetos e reconstruções inconscientes. Homem com H oferece, assim, uma leitura em que o passado retorna sob a forma de símbolo, permitindo ao espectador vislumbrar a gênese do sujeito desejante. Estética da ruptura como linguagem do inconsciente. A fase dos secos e molhados é marcada por forte impacto visual e performático, em que o corpo e a imagem tornam-se centrais. Essa escolha estética opera como linguagem não verbal do inconsciente, conforme proposto por Freud. O que não pode ser dito com palavras, retorna em gestos, figurinos e sonoridades. O sujeito se expressa por meio de símbolos acessíveis ao olhar e ao afeto. Travessia de fronteiras como ato psíquico. A androginia dos figurinos e a teatralidade das performances não configuram apenas provocação estética, mas operação simbólica de travessia. A psicanálise compreende tais gestos como formas de mediação entre o desejo e a norma. Ney Matogrosso desafia binarismos rígidos que tentam organizar a sexualidade e o gênero. Ao cruzar fronteiras, encena a complexidade do desejo humano. Rosto pintado como signo do retorno reprimido. As maquiagens usadas pelos integrantes evocam práticas tribais e rituais arcaicos, remetendo ao que Freud nomeou como retorno do recalcado. O que foi expulso do consciente pela repressão, retorna disfarçado, mas reconhecível. A máscara nesse sentido não encobre, mas permite o acesso ao conteúdo latente. Pintar o rosto é permitir ao desejo uma nova superfície de inscrição. Totemismo e identidade performática.
A imagem do grupo remete aos conceitos de totemismo abordados em Totem e Tabu, nos quais o coletivo se organiza em torno de símbolos sagrados. O corpo pintado e o comportamento ritualizado criam identidade performática, onde o eu se dissolve no personagem. A psique encontra espaço de atuação na encenação, descolando-se da rigidez do ego consciente. Palco como espaço de sublimação pulsional. O espetáculo torna-se território de expressão simbólica das pulsões, permitindo a energia libidinal circular sem repressão direta. Freud definiu sublimação como destino possível para as pulsões sexuais que não encontram satisfação imediata. O palco funciona assim, como zona de deslocamento e elevação do desejo. A arte é o meio legítimo da irrupção do inconsciente. Erotismo e ambiguidade como linguagem visual. A presença do erotismo ambíguo nas performances tem função que ultrapassa a estética e alcança o campo simbólico. O inconsciente para Freud não conhece negações nem categorias fixas. A ambiguidade do gesto e da aparência desestabiliza o olhar normativo. O desejo não se organiza em oposição binária, mas circula entre polos em constante tensão. Grupo como corpo coletivo pulsional. A unidade dos secos e molhados apresenta uma dinâmica de corpo coletivo em que as individualidades se mesclam. Freud postulou que as massas operam por identificação e deslocamento. O grupo encena uma espécie de organismo simbiótico, cujos membros compartilham afetos e signos. O sujeito dilui-se no coletivo como forma de sobrevivência psíquica e artística. A máscara que revela o sujeito desejante. O uso contínuo de disfarces, gestos estilizados e metáforas visuais, longe de esconder a subjetividade, a expõe de modo radical. O desejo se mostra naquilo que parece encobrir. Homem com H evidencia que a performance é também dispositivo psíquico. Sob a lente freudiana, o disfarce não é fuga, mas modo legítimo de se tornar visível enquanto sujeito desejante. Ruptura como movimento do desejo. A saída de Ney Matogrosso do grupo Secos e Molhados marca uma cisão simbólica que remete à separação do sujeito em relação a ideais anteriores. Freud descreve o desejo como força dinâmica que busca novas formas de expressão quando se defronta com impasses. A ruptura, portanto, não é recuo, mas deslocamento do investimento libidinal para outras possibilidades criativas. Carreira solo e reorganização do ego. Ao seguir sozinho, Ney precisa reorganizar sua imagem e lidar com a ausência do corpo coletivo que antes partilhava. O ego, segundo Freud, é uma instância em constante negociação com as exigências do id e do superego. A reinvenção artística exige mediação cuidadosa entre a fidelidade ao próprio desejo e a adaptação à realidade. Essa tensão molda sua nova fase. Sublimação como estratégia psíquica. As novas escolhas estéticas, mais introspectivas e menos provocativas em certos momentos, configuram um processo de sublimação. Freud entende a sublimação como transformação da energia pulsional em atividades socialmente valorizadas. Ney canaliza o desejo não satisfeito diretamente para formas artísticas refinadas, mantendo sua potência criativa sem confronto direto. Vocalização do inconsciente pelo canto. A voz de Ney torna-se mais que instrumento técnico, é veículo de expressão afetiva profunda. Freud compreendia os sintomas neuróticos como expressão simbólica de conteúdos inconscientes. No caso do artista, o canto substitui o sintoma, tornando-se linguagem do desejo. Cada modulação vocal expressa aquilo que escapa ao discurso racionalizado. Erotismo verbal e reinvenção simbólica. Mesmo em sua fase solo, Ney mantém uma linguagem carregada de erotismo sutil e signos ambíguos. Essa elaboração verbal do desejo indica que a pulsão sexual não foi reprimida, mas transformada em significantes. A escolha por canções de duplo sentido reforça a permanência de um inconsciente ativo. O artista reconstrói seu desejo sem apagá-lo. Corpo cênico como suporte do sujeito. Ainda que os figurinos mudem, o corpo continua sendo o suporte simbólico das vivências psíquicas. Freud localiza o inconsciente não apenas na linguagem, mas também no corpo.
O modo como Ney se movimenta em cena, seu domínio gestual e sua presença física revelam um sujeito que se comunica por vias não discursivas. O corpo permanece expressão do desejo. Imagens como símbolos do recalque trabalhado. O filme mostra videoclipes e apresentações que carregam simbolismos visuais mais densos e introspectivos. Há uma mudança da provocação direta para imagens que elaboram o recalque. Freud postula que o trabalho do recalque não elimina o conteúdo psíquico, mas o transforma em forma disfarçada. A estética madura de Ney indica que o desejo foi reelaborado e reencenado. Autonomia artística como realização simbólica. A fase solo de Ney Matogrosso é marcada por liberdade criativa e coerência interna. Essa autonomia indica um processo bem-sucedido de simbolização do conflito psíquico. Homem com H apresenta um sujeito que, ao subverter os interditos, não os ignora, mas os transforma em matéria estética. A arte, nesse caso, não é fuga, mas elaboração profunda do inconsciente. Repressão política como espelho do superego social. Durante o período da ditadura militar, Ney Matogrosso enfrentou pressões diretas e indiretas sobre sua liberdade de expressão. Freud compreende o superego como instância repressiva que internaliza normas culturais e morais. No plano coletivo, a censura institucional atua como superego social, impondo limites à manifestação pulsional por meio da força. A repressão do Estado, assim, reverbera a repressão psíquica. Censura como recalque institucionalizado. As proibições impostas às letras, figurinos e gestos performáticos funcionam como formas sistematizadas de recalque. Freud observa que o recalque opera por meio da exclusão de conteúdos desejantes que desafiam a ordem vigente. O Estado, ao tentar suprimir o que considera ofensivo à moral, age como mecanismo de defesa coletivo. Porém, o que é recalcado tende a retornar de modo sintomático. Retorno do recalcado na performance artística. Mesmo sob censura, Ney Matogrosso encontra maneiras indiretas de exprimir o desejo, o afeto e a crítica. Freud indica que o inconsciente não se deixa calar, encontrando vias alternativas de manifestação. Assim, gestos ambíguos, símbolos visuais e canções aparentemente inofensivas tornam-se suportes do retorno do recalcado. A arte ressurge como sintoma estético-político. Resistência estética como sublimação do conflito. A elaboração de espetáculos sofisticados e carregados de simbolismo marca um gesto de sublimação coletiva. A repressão não extingue o desejo, mas o reorganiza. Freud entende a sublimação como canalização da energia libidinal para criações culturalmente aceitas. Ney transforma limites em linguagem, operando um deslocamento estratégico da pulsão para o campo estético. Ambiguidade como estratégia de sobrevivência psíquica. Diante do risco real de punição, a ambiguidade torna-se uma defesa que permite expressar o proibido sem transgredir abertamente. Essa ambivalência entre mostrar e esconder ressoa no conceito freudiano de formação de compromisso. O artista cria símbolos que protegem o eu e, ao mesmo tempo, satisfazem parcialmente o desejo. A arte aparece como síntese de forças em oposição. Superego e culpa cultural internalizada. A tensão entre liberdade e censura gera no artista e no público efeitos psíquicos de culpa e contenção. Freud descreve a culpa como produto da vigilância superegóica sobre os impulsos. O medo da punição não se limita ao plano externo, mas atua internamente. O filme retrata essa angústia como parte da experiência subjetiva de um país marcado por interdições. O desejo resiste na linguagem simbólica. Mesmo sob vigilância, a linguagem simbólica preserva sua potência de resistência. A psicanálise aponta que o inconsciente não se comunica diretamente, mas por meio de símbolos e deslocamentos. Ney Matogrosso articula imagens, sons e gestos que operam como veículos do desejo, desafiando o controle. O filme evidencia como a linguagem artística sobrevive à repressão. A arte como dispositivo de elaboração coletiva. Ao lidar com a censura, o artista também oferece ao público uma via de elaboração de seus próprios recalques.
Freud sugere que a identificação com o artista permite o acesso a conteúdos recalcados de forma indireta. Homem com H mostra que a arte, ao transformar a dor em símbolo, realiza uma função psíquica coletiva, dar forma ao indizível e sustentar o desejo sob ameaça. Corpo como palco da pulsão. O corpo de Ney Matogrosso é apresentado no filme como centro da cena, carregado de significados e intensamente performático. Freud compreende o corpo como território onde as pulsões se inscrevem, tornando-se expressão visível do inconsciente. A exposição corporal não se reduz ao erotismo visual, mas simboliza a presença viva do desejo que resiste à normatização. Sexualidade como força psíquica polimorfa. A sexualidade exibida nas performances não se submete às categorias tradicionais de gênero ou orientação. Freud concebe a sexualidade como polimorfa na infância, e como pulsão que se organiza de formas variadas ao longo da vida. Ney encarna essa multiplicidade, recusando identificações rígidas. O corpo, nesse contexto, atua como vetor do desejo fluido e irreprimível, pulsão de vida como estética da intensidade. A entrega ao palco e à arte manifesta um investimento libidinal que corresponde ao conceito de pulsão de vida, Eros. Freud descreve Eros como princípio de ligação, criação e expansão da vida. A intensidade das apresentações de Ney revela o domínio dessa pulsão, cuja energia se transfere para o canto, o movimento e o olhar. A arte torna-se extensão da vitalidade pulsional. Desfazer o recalque pela presença cênica. A teatralidade com que Ney ocupa o espaço escênico opera como ato de desfazer o recalque. Ao exibir o corpo e habitar o gesto, o artista desafia as proibições internalizadas. Freud afirma que o recalque tenta excluir da consciência aquilo que provoca angústia. Ao contrariar esse mecanismo, o sujeito afirma sua integridade psíquica por meio da visibilidade performática. Erotismo como linguagem do inconsciente. A presença do erotismo nas canções e nas performances não se restringe ao campo sensorial. Trata-se de um discurso simbólico que comunica o inconsciente por outras vias. Freud reconhece que o inconsciente se expressa através de formações substitutivas e associações livres. O erotismo artístico de Ney funciona como condensação simbólica do desejo recalcado, recusa da castração simbólica imposta. O filme evidencia a recusa de Ney em submeter-se às normas que limitam a expressão corporal e sexual. Freud postula que a castração simbólica é necessária para a entrada no campo social, mas ela também pode se tornar opressiva quando radicalizada. Ney assume o risco de perder o reconhecimento social em troca da fidelidade ao próprio desejo. Esse gesto é ético e pulsional. Corpo falante como elaboração psíquica. A corporeidade exibida não é narcisista, mas elabora conflitos internos por meio da cena. Freud observa que os sintomas podem ser transformados em representações artísticas, permitindo ao sujeito se apropriar de sua história. Ney utiliza o corpo como linguagem, onde cada movimento elabora simbolicamente as tensões entre o eu e o mundo. O corpo torna-se, assim, um texto. Vitalidade como resistência ao sofrimento. O filme associa o corpo de Ney à potência da vida, mesmo diante das dores e das perdas. Freud contrapõe a pulsão de morte à força criadora do Eros. A persistência de Ney em criar, mover-se e cantar afirma essa escolha pela vida. Homem com H celebra, por meio da presença cênica, a vitória do desejo sobre o trauma. A pulsão vital aqui é também gesto político. Envelhecimento como travessia simbólica. A representação da velhice no filme é marcada por um olhar de continuidade, não de ruptura. Freud compreende o tempo como estrutura psíquica que implica perdas inevitáveis, mas também reelaboração do desejo. Ney Matogrosso encara o envelhecimento não como fim, mas como deslocamento de intensidade. O corpo já não explode, mas sustenta a presença com densidade simbólica. Tempo e elaboração do narcisismo. Com o avanço da idade, o narcisismo primário, que Freud descreve como estado de autoinvestimento libidinal, sofre transformações. Ney conserva a autoestima, mas desloca seu brilho para um narcisismo secundário,
mais voltado à obra do que à imagem. O filme mostra um sujeito que não nega o tempo, mas o incorpora à cena. A vaidade cede lugar à permanência simbólica. O eu que persiste na sublimação. A vitalidade artística não se apaga com a idade, mas se redefine por meio de novas formas de sublimação. Freud observa que a sublimação é processo contínuo que permite à pulsão se ligar a objetos não sexuais. Ney sublima o desejo em gestos mais contidos, canções mais introspectivas e presença mais serena. A arte continua sendo o lugar onde o eu encontra consistência. Corpo envelhecido como signo da memória. O corpo marcado pelo tempo se torna portador de uma narrativa. Freud reconhece que a memória inconsciente se inscreve no corpo, muitas vezes mais do que na palavra. As rugas, a postura e o olhar de Ney falam das travessias que o constituíram. O corpo envelhecido não é apagamento, mas suporte da história libidinal do sujeito. O passado pulsa na carne presente. Desejo que sobrevive ao declínio. Mesmo com os limites físicos impostos pela idade, o desejo não se extingue. Freud distingue o declínio orgânico da permanência do desejo inconsciente. Ney Matogrosso, ao seguir cantando e performando, encarna essa sobrevivência. O desejo se adapta, redireciona-se, mas continua a sustentar o sujeito. O palco agora é espaço de permanência mais do que de explosão. Sabedoria como efeito do trabalho psíquico. A sabedoria revelada no filme não é um saber racionalizado, mas resultado de um longo trabalho de elaboração. Freud valoriza os processos de simbolização que transformam sofrimento em compreensão. Ney fala com serenidade sobre perdas, rejeições e escolhas. Essa fala não elimina a dor, mas dá forma a ela. A palavra substitui o sintoma, revelando maturidade psíquica. Legado como transmissão de desejo elaborado. O legado artístico que Ney constrói é também um legado psíquico. Freud indica que a cultura é sustentada pelo trabalho de sublimação dos sujeitos. Homem com H mostra que a arte produzida por Ney oferece aos outros acesso a formas elaboradas de desejo. O legado não é só memória, mas convite à continuidade do processo de simbolização. Sublimação final como gesto de permanência. A velhice de Ney Matogrosso é apresentada não como esvaziamento, mas como condensação. A sublimação final opera como gesto de permanência simbólica, em que o artista se inscreve na cultura. Freud concebe a arte como uma das realizações mais elevadas do trabalho psíquico. No caso de Ney, esse trabalho não cessa com a idade, mas se intensifica como gesto de transmissão. Integração do sujeito e da cultura. A obra Homem com H apresenta a trajetória de um sujeito que, ao longo do tempo, integra suas pulsões às demandas culturais sem abrir mão do desejo. Freud compreende que o sujeito se constrói pela negociação entre o id, o ego e o superego, processo que é aqui exemplificado pela trajetória artística de Ney Matogrosso. A arte atua como espaço de mediação entre essas instâncias. A arte como expressão do inconsciente. O filme revela que a criação artística é manifestação legítima do inconsciente, que retorna em símbolos, gestos e sons. Freud ressaltou que o inconsciente não é acessível diretamente, mas se revela por meio de formações substitutivas. A performance, o canto e a estética de Ney traduzem o desejo recalcado, tornando-o visível e compartilhável. O corpo como linguagem psíquica. Ao longo do filme, o corpo desempenha papel fundamental como veículo de expressão do desejo e do conflito interno. A psicanálise freudiana destaca que o corpo não é apenas um objeto físico, mas também um espaço onde se inscrevem os traumas e as pulsões. Ney Matogrosso utiliza seu corpo para elaborar e comunicar sua subjetividade. Sublimação como estratégia de adaptação. A sublimação aparece como mecanismo que permite ao sujeito canalizar a energia pulsional para formas socialmente aceitas e produtivas. O percurso artístico de Ney demonstra como a sublimação pode ser instrumento de resistência e reinvenção, preservando a potência do desejo mesmo sob repressão. Resistência diante da censura. A obra mostra que o desejo recalcado e reprimido não desaparece, mas resiste por meio da arte e da ambiguidade simbólica. Freud indicou que o recalque gera retorno do sintoma, e aqui a performance e a estética ambígua funcionam como formas de resistência cultural e psíquica. Tempo, envelhecimento e permanência.
A velhice representada no filme não configura a extinção do desejo, mas transformação e reelaboração. O tempo para Freud é componente essencial da subjetividade. Ney Matogrosso, ao atravessar o tempo, demonstra que o desejo e a criatividade permanecem vivos, mesmo diante das limitações orgânicas. Legado e continuidade do desejo. O filme evidencia que a trajetória de Ney não é apenas biográfica, mas simbólica, constituindo um legado que estimula a continuidade da elaboração do desejo coletivo. A cultura, segundo Freud, é sustentada por esse processo de transmissão intergeracional. A arte torna-se veículo para o diálogo entre passado e futuro. Conclusão sobre a potência do desejo. Homem com H confirma que o desejo, longe de ser excluído pela cultura e pela repressão, encontra modos de se manifestar, reinventar e persistir. Sob a perspectiva freudiana, a arte funciona como espaço privilegiado para essa manifestação. O filme celebra, assim, a força vital que resiste, ressignifica e transforma a experiência humana.